Olá, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Como é bom estarmos juntos aqui nessa manhã, nesse domingo. Seja bem-vindo. Se você já é da nossa igreja, você já está habituado, você nos conhece. Estamos aqui fazendo essa transmissão, né, do nosso IDV através do nosso canal no YouTube. E se você é convidado, recebeu esse link, também seja muito bem-vindo, é bom ter você conosco. Hoje nós vamos estudar a doutrina da Palavra de Deus, continuar nesse estudo, né, que nós já vemos algumas aulas trabalhando sobre ele. E hoje eu quero falar sobre as características da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre a Escritura Sagrada, né? Vamos aprender um pouco sobre ela, algumas características importantes para o nosso viver como cristão. E nós estamos felizes de estarmos aqui. Muito bom essa oportunidade. E antes de mais nada, antes de darmos início à nossa aula, eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, por esse momento. Que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos dar o entendimento e a clareza, Pai, do ensino da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos aqui seguir a nossa aula. Hoje nós vamos, o que nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar sobre a clareza da Bíblia, sobre a necessidade da Bíblia. A Bíblia realmente é necessária, para que é necessária a Bíblia? E a Bíblia é suficiente? Então vamos dar 3 doutrinas aqui acerca da Palavra de Deus, de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Então, primeira pergunta que eu queria deixar aí para você: quem é que pode compreender a Bíblia? Quem é que pode, né, entender as Escrituras Sagradas? Eu e você, nós podemos, ou só as pessoas que são doutores, que são estudiosos, teólogos, pastores, ou pessoas simples, comuns, como eu e você, nós podemos entender a Bíblia? Nós conseguimos entender a Bíblia? Eu escuto direto e você pode se questionar e também você já deve ter afirmado isso, né? A Bíblia é muito difícil, a Bíblia eu não consigo entender, eu leio, não compreendo, eu já desisti de ler a Bíblia. Quem aqui já começou a ler a Bíblia, vai seguir ali a cronologia, começa com um livro e de repente chega a determinado capítulo e para. É muito difícil esses nomes, o contexto, eu não entendo, palavras difíceis, e aí você se depara com a Bíblia, com as Escrituras, e aí acha que a Bíblia é difícil, que a culpa é da Bíblia. Mas não, eu quero te dizer que hoje nós vamos aprender que a Bíblia ela é clara, aquilo que Deus quis e quer falar conosco, revelar, Ele deixou na sua palavra de forma clara para que eu e você, pessoas simples, possam entender a Bíblia. Então, o primeiro aspecto da nossa aula é a clareza da Bíblia, certo? A doutrina que diz que a Bíblia é clara. Clara em que sentido, Digão? Digão, como é que a Bíblia é clara se eu leio e não compreendo? Se tem passagens que são de difíceis interpretação, tem passagens que são controversas, existem vários teólogos que discutem ao longo dos anos algumas passagens bíblicas. É verdade. Algumas passagens são difíceis de compreender. Até o próprio apóstolo Pedro nos disse isso, né? Lá em 2 Pedro 3, de 15 a 16, você vê aí na sua tela, que ele mesmo diz que as palavras, né, que Paulo escreveu em suas cartas, ali tem coisas de difíceis entender. Então, Pedro está conversando, falando, escrevendo as suas cartas e disse que o que Paulo escrevia, algumas coisas eram difíceis de entender. E, de fato, tem versículos na Bíblia, tem trechos na Bíblia que são difíceis, né? É necessário um estudo mais apurado, é necessário um pouco mais de tempo para a gente entender. Mas eu não posso e nós não podemos afirmar que a Bíblia toda é difícil. Não, não, pelo contrário. A própria Bíblia, né, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, elas vão afirmar, né, as Escrituras vão afirmar que a Bíblia, né, está escrita de modo que pessoas comuns podem compreendê-la. Eu acho que isso nos traz alegria, isso nos traz ânimo nessa manhã, porque nós, pessoas comuns, podemos ler e compreender as Escrituras. Primeiro aspecto sobre a clareza da Bíblia. A Bíblia afirma a sua clareza. A própria Bíblia afirma que ela é clara. Diversos versículos nós temos, eu selecionei aí esses 3, leia comigo.
Deuteronômio 6 e 7 diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Meus irmãos, a Bíblia é clara, está dizendo que é algo que você pode conversar, que você pode ensinar a seus filhos, que você pode falar quando estiver sentado em casa, ou seja, à mesa muitas vezes, ou na sala, num momento de pequeno grupo ou de culto doméstico, quando você estiver andando, quando você estiver caminhando com o seu filho ao longo da jornada de educação que você tem com ele, ao se deitar, ao se levantar, ou seja, em todos os momentos. A Bíblia é essa palavra simples, clara, que você pode ler, compreender e até explicar e conversar sobre ela. O salmista vai dizer no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, as pessoas simples, né, recebem essa sabedoria ao se deparar com a Bíblia. Então, a Bíblia ela é clara na sua essência, ou seja, o que está escrito nela, o propósito para o qual Deus nos entregou a sua palavra. Ela é de fácil e ela é clara em sua interpretação, né? Claro, tem trechos muito difíceis que precisam de um estudo apurado, já falei sobre isso, mas a Bíblia afirma a sua clareza. Salmo 119, 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, quando eu me deponho, quando me deparo com a Bíblia, ao ser exposto às Escrituras, né, ela é como a luz que dá entendimento às pessoas simples. Então, quantas pessoas que você pode até conhecer, que são simples, às vezes são iletrados, mas conseguem ler a Bíblia, entender, aplicar aquilo que Deus quer para nós e viver em obediência. Então, a Bíblia afirma a sua clareza. E a responsabilidade é de quem? Você pode se perguntar, ok, mas de quem é essa responsabilidade de ler, de entender? É minha e sua. É de todo crente, todo cristão tem esse dever, essa responsabilidade de ler a Bíblia, ler as Escrituras e entender, buscar esse entendimento, né? Então, não posso colocar essa responsabilidade no professor aqui da escola bíblica, no pastor, no meu líder do PGM, ele que vai me explicar, eu só vou entender a Bíblia se eu ler com ele. Não, a Bíblia é clara e ela dá entendimento aos simples. Então, eu quero encorajar você nessa manhã a pegar a sua Bíblia, né, a se deparar com ela, ler a sua Bíblia e entendê-la, buscar essa compreensão, buscar essa familiaridade com a Bíblia. Tá joia? A gente percebe nos evangelhos, eu até coloquei aí, que Jesus sempre ele afirmava que a culpa pela não compreensão das Escrituras não era da própria Bíblia. Mas aquelas pessoas ali tinham os eruditos, tinham os iletrados que não entendiam, mas Jesus dizia que a culpa não era da Bíblia em si, mas de muitos que não aceitavam ou faziam a compreensão errada, ou seja, interpretavam as Escrituras de forma errada e traziam aplicações erradas para a igreja, para o povo. Mas Jesus nunca disse que o fato deles não entenderem era culpa da Bíblia. Não, pelo contrário. É muito mais da minha concepção, do meu entendimento, daquilo que eu trago, daquilo que eu quero entender ou não, da minha mente. Não é muito mais da nossa mente. Então, e perceba que a maioria das cartas do Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, elas são endereçadas às igrejas. Paulo não escreveu carta para os líderes da igreja, a maioria, né? Exceto algumas cartas bem específicas que ele escreveu para Timóteo, por exemplo, mas as outras ele escreveu cartas para as igrejas, para a igreja de Roma, para a igreja de Colossos, para a igreja de Filipos. Então, todos podem entender, não era só o líder que tinha essa capacidade, e Paulo ia escrever para o líder ler a carta para a igreja. Não, as cartas circulavam nas igrejas e os leigos liam e entendiam e absorviam os ensinos da palavra. Então, a própria Bíblia afirma a sua clareza. Eu quero encorajar você nessa manhã se tiver com algum pensamento de que a Bíblia é difícil, que eu não vou entender, que eu não consigo, que muda a sua mentalidade, que troque isso e passe a se debruçar, a se encontrar com a Bíblia de forma a você já imaginar que você consegue entender. Olha essa frase aí do grande teólogo Wayne Grudem. Ele diz: a palavra de Deus é tão compreensível, tão clara, que até pessoas simples adquirem sabedoria por meio dela.
Isso deve servir como um grande encorajamento para todos os crentes. Eu quero encorajar você, que você, ao olhar para a Bíblia, né, e entender que ela é clara, que você pode compreendê-la, que isso lhe traga ânimo e vontade cada dia de ler as Escrituras. Segundo aspecto sobre a clareza, qualidade moral e espiritual para a compreensão da Bíblia. Meus irmãos, muito mais do que uma qualidade, uma capacidade técnica, intelectual, para a gente entender as Escrituras. Nós precisamos mesmo de uma qualidade espiritual, de uma qualidade moral. Não podemos esquecer que a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não é simplesmente, né, uma história sobre o povo de Deus, sobre o próprio Jesus. Não, é um livro espiritual. A Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus. Então, nós conseguimos entendê-la a partir do Espírito Santo que nos ajuda. A capacidade de compreensão da Bíblia, ela é muito mais moral e espiritual do que propriamente intelectual. Olha esse versículo aí, 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Então, a Bíblia é um livro espiritual. Então, peça ajuda, peça orientação ao Espírito Santo para lhe auxiliar na leitura da palavra, na compreensão, na interpretação. As Escrituras podem ser compreendidas por todos os descrentes que leiam ela sinceramente buscando salvação, e por todos os crentes que leiam buscando auxílio de Deus para a sua compreensão. Nesses dois aspectos, nesses dois sentidos, o Espírito Santo ele age, né? Ele intercede, ele nos auxilia, ele nos traz o entendimento. Aquela pessoa que busca com sinceridade nas Escrituras, eu vou ler as Escrituras buscando entender o Evangelho, entender a salvação, o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa. E você que já tem o entendimento e quer ter conselhos para a sua vida prática, seu trabalho, seu relacionamento, se você buscar nas Escrituras de forma sincera, o Espírito Santo também vai lhe auxiliar. E o que seria essa clareza? Já que estamos definindo aqui que a Bíblia é clara, é uma doutrina da própria Bíblia, então o que é essa clareza? Qual é a definição de clareza? Dizer que a Bíblia, que as Escrituras são claras, né? É clara, é dizer que a Bíblia foi escrita de tal forma que todas as coisas necessárias para a nossa salvação e para a nossa vida e crescimento cristão encontram-se bem claramente nas Escrituras. Todo o plano de salvação, o plano de redenção do Senhor para mim e para a sua vida. E aquilo que Ele quer que nós vivamos enquanto família de Deus, né? Filhos de Deus, como cristãos. Tudo aquilo que Ele quer, uma vida de piedade, de devoção e de obediência, está lá. Encontram-se nas Escrituras de forma clara, de forma entendível para todo aquele que busca ler essa palavra com sinceridade. Mas mesmo assim, mesmo a Bíblia afirmando que ela é clara, a Bíblia dizendo que ela dá sabedoria às pessoas simples, que os iletrados até podem entender, mas muitas pessoas ainda compreendem as Escrituras de forma errada, né? Não é? Você pode se deparar, acho que no seu dia a dia, aqui na igreja mesmo, a gente pode conversar com uma pessoa ou outra e diz que não entende, ou entendeu uma passagem de certa forma errada, mas por que isso acontece? Qual é essa dificuldade? O que é que nós podemos fazer para melhorar isso, para nos auxiliar? Existem ferramentas que podem nos ajudar. E eu queria encorajar você a pesquisar um pouco mais. Não vamos nos deter nesse assunto aqui. Esse é assunto para uma outra aula, uma aula somente sobre isso. Nos daria para conversar bastante sobre essas duas ferramentas. É a hermenêutica e a exegese. A hermenêutica ela nos dá os métodos de interpretação. Nós vamos estudar os vários métodos. Por que isso? Lembrando que a Bíblia ela é um conjunto de livros, né? Nós temos diversos estilos literários dentro da Bíblia. Eu tenho histórias, tenho narrativa, eu tenho poesia, eu tenho cartas. Enfim, nós temos os evangelhos. Então, cada um desses estilos literários eu preciso de uma forma para ler. A forma como você lê um e-mail é diferente da forma como você lê um livro de romance, por exemplo. Não é verdade? Então, eu tenho formas de interpretação diferentes, métodos para
estudar diferente. Isso a hermenêutica nos dá essa base. E a exegese é o processo de interpretação em si, com base nas informações que eu apuro, que eu consigo entender, que eu consigo estudar, eu faço a interpretação. Então eu quero encorajar você nessa manhã a buscar um pouco mais sobre essas ferramentas, sobre essa compreensão da Bíblia de uma forma mais clara, ainda mais clara na sua vida. Então, essas duas ferramentas, anote aí, para depois você pesquisar sobre o assunto. Nós aqui do IDV estamos à disposição, o pastor Samuel, eu, pastor Elisafá, nós temos aqui também Valderi, você pode nos procurar para qualquer dúvida, para qualquer auxílio, estamos aqui à disposição como igreja do Senhor, para que você tenha essa capacidade, esse desejo, esse entendimento, né, de conhecer mais as Escrituras. Eu queria deixar algumas dicas práticas, né, para você ler a Bíblia, entendê-la aí na sua casa, no seu trabalho, seja onde você for fazer a sua leitura. Primeiro, busque uma Bíblia de linguagem simples, né? Tem várias versões da Bíblia, mas busque aquela que tem uma linguagem simples, atual, moderna, para que você possa entender de maneira mais fácil. E a primeira dica que eu deixo é: compare várias versões da Bíblia na sua leitura. Eu estou com dificuldade de entender esse texto, pegue várias versões, né? Você pode ter várias Bíblias aí na sua casa, tem a versão NVI, a NVT, a linguagem de hoje, a Almeida corrigida, mas também você tem no celular, você tem aplicativo que tem várias versões, então você compara, isso lhe dá clareza, né? Tem algumas palavras que são de difícil entendimento, ou seja, palavras que entram em desuso mesmo, e as novas versões da Bíblia trazem uma interpretação, uma palavra mais atual, que aí você consegue entender melhor. Então essa é a primeira dica: compare várias versões na sua leitura. Preste atenção ao contexto onde aquele texto está inserido, qualquer que seja o texto, não só da Bíblia, mas textos técnicos, uma conversa, um e-mail fora de contexto, ele não traz o entendimento correto, a interpretação é equivocada. Então preste atenção no contexto. Você está lendo João 3,16 e não está entendendo, leia o 14, leia o 13, o 10, leia o 20, leia o capítulo 3 inteiro, porque aquele trecho faz parte de um capítulo, faz parte de um livro, que faz parte da Bíblia como um todo, e você precisa ter essa visão geral. Então, leia o contexto, não se atente somente àquele versículo. Até porque eu quero lembrar que a Bíblia não foi escrita em versículos e livros. A Bíblia, as cartas de Paulo, por exemplo, foi uma carta inteira, não tem essa divisão. Essa divisão veio muito posterior, só para nos ajudar. Mas preste atenção ao contexto. Fique atento ao estilo literário, já falei, a Bíblia tem vários estilos. Preste atenção, você interpreta cada um de uma forma, você tem uma visão, cada um de uma forma. Você lê um salmo, você vai entender que é um louvor a Deus, são músicas ali, são momentos de louvor ao Senhor, então você vai ter outros olhos na hora de ler, diferente quando você vai ler uma carta, quando você vai ler o Apocalipse, por exemplo. Então, fique atento ao estilo. E por último, busque ajuda, né? Busque ajuda, já falei, estamos à disposição também para te ajudar nessa jornada de leitura da Bíblia. Vamos para o segundo aspecto da nossa aula. Então, falamos da clareza da Bíblia, e agora vamos falar da necessidade da Bíblia. Será que a Bíblia realmente é necessária? E se ela é necessária, para que ela é necessária? Precisamos da Bíblia para saber que Deus existe? Precisamos da Bíblia para conhecer a vontade de Deus? Para encontrar acerca da salvação, para ter esse entendimento? A Bíblia realmente é necessário? Então, vamos entender um pouquinho sobre esse segundo aspecto. Para que a Bíblia é necessária, né? Por que ela é necessária? A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, sim. Você pode até entender, mas a Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. Não, não mesmo. O salmista diz que os céus declaram a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, ao olhar para a criação, ao olhar para a natureza, ao olhar para os seres criados, nós percebemos e sabemos a existência de um Deus. Isso é verdade, mas para entender o Evangelho, entender a mensagem do Evangelho, que é a boa notícia, é o plano de salvação, de redenção, que Deus mandou Jesus para nos salvar, nos resgatar. Ele morreu naquela cruz derramando todo o seu sangue. Isso eu não vou ter apenas contemplando a natureza. Eu preciso da Bíblia. Eu preciso da palavra de Deus revelada. Eu preciso da mensagem do Evangelho. Então só vou conhecer essa mensagem lendo as Escrituras. Olha aí o que diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da palavra revelada de Deus. É necessário que alguém leia, que alguém pregue, que alguém ensine, que você escute, que alguém se depare, que leia sozinho a Bíblia para entender a mensagem do Evangelho. Não existe outra forma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós precisamos da Bíblia, sim, ela é necessária para conhecimento do Evangelho. Segundo aspecto, que a Bíblia é necessária para sustentar a minha fé e a sua fé. Precisamos sim da Bíblia para sustentar a nossa fé, para nos mantermos firmes, para estarmos na rocha que é Jesus Cristo. Perceba que nesses dias, né, nesse ano tão difícil de pandemia, de isolamento, de tantas notícias não tão boas, quantas vezes você precisou se lembrar daquele versículo que te traz esperança, aquele versículo que te traz a paz? Quantas vezes você precisou lembrar das palavras do próprio Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século? Quantas vezes você não se lembrou de Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, né? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, meus irmãos, a palavra, a Bíblia é necessária para manter a nossa fé. O próprio Jesus diz aí em Mateus 4:4, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, assim como o alimento físico, o pão, o alimento é necessário, a Bíblia também o é, para sustentar a minha fé, para sustentar a minha caminhada, para me fortalecer dia a dia, para me dar o vigor, a energia, o ânimo, a certeza e a esperança. Então, eu preciso da Bíblia para sustentar a minha fé. Deuteronômio 32:47 diz: porque esta palavra não nos é vã, antes é a nossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, que passando o Jordão ides a possuí-la. Então, a palavra, ela é a nossa vida. E Pedro vai dizer: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, a Bíblia ela é necessária, meus irmãos, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para que eu possa ficar fortalecido, para que eu possa enfrentar as dificuldades deste mundo, né? Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu preciso da Bíblia, eu preciso das palavras de Jesus. Então, meus irmãos, eu preciso ler, eu preciso ouvir. Escute a palavra, tem vários aplicativos aí, tem, enfim, podcast, coloque uma mensagem, escute no carro, ouça pregadores, assista às nossas aulas, mas acima de tudo, leia a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e leia. Nós precisamos dela. E a Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Ah, mas eu preciso da Bíblia para conhecer a vontade de Deus? Sim, com certeza. Não, mas tem pessoas que chegam para mim e dizem que a vontade de Deus qual é. Mas, meus irmãos, comprove com a Bíblia. Compare com a Bíblia. Nós precisamos da Bíblia para ter a certeza, para ter a segurança qual é a vontade de Deus para nós. Lá na Bíblia nós temos todas as afirmações claras e precisas sobre a vontade de Deus. Tudo aquilo que Ele quer que eu faça, quer que eu pense, quer que eu haja, Ele afirmou na sua palavra. Ele deixou lá para o nosso entendimento, para a nossa leitura, para a nossa obediência. Então, Deus não nos revelou todas as coisas, de forma alguma, né? Quem sou eu para Deus me revelar todas as coisas, mas aquilo que Ele queria que eu conhecesse, Ele deixou aqui na sua palavra. Então, a Bíblia é necessária para conhecer a vontade de Deus. Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos
todas as palavras desta lei. Então a Bíblia é necessária para eu conhecer a vontade de Deus. Ele revelou na sua palavra para que eu possa conhecê-la, para que eu possa, ao conhecer, viver da forma que te agrada. Então, olha isso aí. Esse ciclo é muito verdade. A Bíblia, e a partir dela eu conheço a vontade de Deus, e depois de conhecer a vontade de Deus, eu obedeço. Eu vivo em obediência. Eu vivo conforme Deus quer que eu viva. Aí depois eu volto para a Bíblia, aprendo outra verdade, e eu vejo a vontade de Deus e faço a aplicação e obedeço, e esse ciclo continua. Então, por isso que a Bíblia é necessária para mim e para a sua vida. Eu quero fechar agora. Então, já falamos sobre a clareza da Bíblia. A Bíblia foi escrita e ela é clara em suas afirmações para o propósito ao qual ela foi escrita, ela é clara. A Bíblia ela é necessária, sim, nós precisamos dela para conhecer o Evangelho, para conhecer a vontade de Deus de forma segura. E agora nós vamos entender a suficiência da Bíblia. Meus irmãos, será que a Bíblia é suficiente? A Bíblia é de fato suficiente, somente ela é necessária? Será que devemos procurar outras palavras de Deus além das que nós temos já reveladas na Bíblia? Eu preciso acrescentar alguma outra informação para conhecer sobre a vontade de Deus acerca da salvação? Então vamos entender. Não, a Bíblia ela é totalmente suficiente para o propósito a qual ela foi escrita. Olha essa frase aí. Dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção. E que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e obedecer. Então, meus irmãos, a Bíblia é suficiente. Tudo aquilo que Deus quis dar ao seu povo, a mim e a você, ele deixou revelado na sua palavra. Tudo aquilo que nós precisamos fazer, ou daquilo que Deus já fez para nos redimir, está revelado na Bíblia. Ou seja, Deus já enviou Jesus, e ele já relatou que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e eu preciso entender isso e confiar nesse sacrifício como suficiente para a minha salvação. Então, isso já está revelado. Não tem outro texto, não tem outro livro, não tem outro escrito, outro homem, outro teólogo que venha com suas ideias, filosofias e possa acrescentar a Bíblia. A Bíblia ela é suficiente. Amém? Veja esse versículo aí que resume essa doutrina acerca da Bíblia. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia é suficiente. Aleluia! Então toda a Escritura, Paulo está dizendo que toda a Escritura, a Bíblia inteira, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. A Bíblia é um livro espiritual. O próprio Deus inspirou, né, os escritores bíblicos para relatarem a sua experiência com o próprio Deus. O próprio Deus, né, o Espírito Santo ali soprou, né, do entendimento bíblico para que aqueles homens pudessem escrever. Então toda a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus, e ele diz que ela é útil para o ensino. Então a Bíblia nos ensina, ela nos mostra, ela nos traz entendimento, ela nos traz sobre coisas práticas da nossa vida, ela nos ensina sobre a criação de filhos, ela nos ensina sobre relacionamento, a Bíblia nos ensina sobre o trabalho. Então a Bíblia ela é útil para o ensino. Para outras questões acerca do nosso cotidiano, a Bíblia também é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão. Então a Bíblia tem trechos, tem versículos, tem histórias que nos repreendem, que nos exortam. Ela também nos corrige e ela nos dá instrução na justiça de Deus, que Paulo vai dizer que do princípio ao fim é pela fé. Então, o propósito para qual a Escritura foi entregue a nós, foi revelada, foi escrita,
é para instruir-nos na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, para que eu e você sejamos aptos, né? Estejamos prontos e plenamente preparados para toda boa obra. E a Bíblia vai dizer que essa boa obra Deus já preparou antes, de antemão, para que eu e você pudéssemos já praticá-la. Então, nós precisamos da Escritura. A Escritura ela é totalmente suficiente, não existe nada que nós vamos acrescentar. Não quero dizer com isso que você não vai ler outros livros, você não vai escutar outras pessoas, você não vai estudar, não. Mas para a instrução na justiça, para a salvação do homem, a Bíblia é suficiente. Amém? E quero que você grave bem isso. A Bíblia ela é suficiente. Suficiente para o propósito de Deus, para o plano da redenção do homem. Então a Bíblia ela é totalmente suficiente. Existem outros livros bons que a gente lê, que a gente aprende, que a gente sobre determinado assunto, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre família, né? Comentários bíblicos, sim, são excelentes, mas para o plano de Deus, para a salvação do homem, o resgate da humanidade, a Bíblia ela é suficiente. Tudo que está nela, aqui o plano de Deus revelado, né? É que ela foi totalmente inspirada pelo próprio Deus. Mas cuidado, perigo, né? Existe aí algo, mesmo a Bíblia sendo suficiente, né? Nós nos deparamos com isso aqui. O que quer dizer então se a Bíblia é suficiente? A doutrina da suficiência das Escrituras não implica que Deus não pode acrescentar mais palavras àquelas que ele já falou ao seu povo. Implica sim que o homem não pode, por conta própria, acrescentar nenhuma palavra àquelas que Deus já falou. Meus irmãos, isso é muito forte. Então, a doutrina da suficiência da Bíblia, ela nos afirma, ela nos orienta e diz que eu e você, nós não podemos, ao ensinar a Bíblia, ao comunicar sobre a Bíblia, ao pregar a mensagem, não podemos acrescentar nenhuma palavra, eu não posso acrescentar uma ideia minha, não posso inferir na Bíblia aquilo que ela não diz. Eu não posso acrescentar uma vírgula sequer às palavras que Deus já falou. O que Deus queria revelar para mim e para você está aqui, está na Bíblia. Então eu quero encorajar você a procurar nas Escrituras a vontade de Deus para a sua vida, a revelação de Deus para a sua vida, e não procurar a igreja A, a igreja B, pregador tal. Não, mas o que Deus quis revelar está aqui nas Escrituras, na palavra dele, que ele deixou para mim e para você. Então eu não posso acrescentar. Não estou dizendo que Deus não pode falar. Deus pode falar comigo, com você de diversas formas, mas aquilo que ele falar, eu tenho uma certeza, vai estar em conformidade com a sua palavra. Para a gente finalizar essa aula, esse bate-papo nessa manhã aqui tão gostosa, queria deixar alguns lembretes para você aí, uns post-its para você colocar aí no seu quadro, aí na sua sala, na geladeira, no seu quarto, não sei, mas uns post-its para você lembrar um pouquinho dessa doutrina acerca da palavra de Deus. Primeiro, tudo que Deus quer que pensemos ou façamos está na Bíblia, né? Tudo que Ele quer que eu faça, que eu viva de forma piedosa, em obediência, está na Bíblia. Não devemos acrescentar nada à Bíblia, nada, meus irmãos, nada. O ensino bíblico, né, precisa ser falado de forma clara, de forma sincera e não colocando acréscimos. Eu lembro aqui do grande pregador Charles Spurgeon, né, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele afirmava, ele dizia que queria ser conhecido por um pregador que ou falava bonito, ou acrescentava suas ideias, ou falava suas ideias, mas ele queria ser conhecido como um pregador que simplesmente repetia o que a Bíblia diz. Então, que possamos ser simplesmente repetidores da mensagem. A mensagem já está aqui. A verdade do Evangelho é somente uma. Então, possamos ser repetidores e não acrescentar ideias à Bíblia. A Bíblia não se equipara a nenhum outro escrito, não. A Bíblia é um livro espiritual único. Então, ela não deve se comparar em termos daquilo que Deus quer para nós com nenhum outro livro. Na verdade, ao ler outros livros, você deve comparar ele, levar o crivo da Bíblia, né, para ver se ele passa ali sobre a vontade de Deus. Nenhuma revelação moderna se compara à Bíblia em relação à autoridade. Nada. Nenhuma revelação atual
Não existe revelação atual que não tem que estar em conformidade com as Escrituras. Tem que estar de acordo com o que Deus já revelou. Aí sim você vai lá e compara. Não existe pecado que não seja proibido pela Bíblia, seja explícito ou implicitamente. Ah, não, esse pecado aqui eu acho que não é errado fazer tal coisa, eu acho. Se a Bíblia diz que é errado, que é pecado, Deus condena. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é a minha opinião, mas é o que a Bíblia fala. Então, cuidado, cuidado, meus irmãos, com o eu acho, cuidado com a minha opinião, cuidado com a minha verdade. A Bíblia é um livro de verdade absoluta. E a verdade dela é que deve nos nortear, é o que deve nos guiar, é o que deve ser a nossa bússola. Deus nada exige de nós que não esteja determinado na Bíblia. Cuidado. Cuidado com pessoas que chegam para você e falam, cuidado com pessoas que colocam sobre você visões ou ideias ou promessas. Cuidado. Aquilo que Deus quer que eu e você faça já está na Bíblia. Basta a gente procurar. Amém? Ao ensinar a Bíblia, devemos enfatizar e nos contentar com o que ela diz. Meus irmãos, ensine somente a Bíblia. Ao falar sobre elas, cite só os versículos, leia os versículos, nada mais sobre isso. Não acrescente as suas ideias, ou eu acho, ou a minha opinião. Amém? Que você possa ler e compreender, porque a Bíblia é clara para os seus propósitos. Todos nós podemos compreendê-la. Pessoas simples e comuns como eu e você podemos ler e compreender. Então, leiamos a Bíblia. Busquemos aquele momento, né, de tranquilidade. Coloque em prática aquelas dicas, leia várias versões, se atente ao contexto, e aí você vai ter uma interpretação correta das Escrituras. E aí ensine somente o que a Bíblia diz. Não acrescente as suas ideias ou eu acho. Amém? Esses são os lembretes para resumir a nossa aula. Eu queria que você lembrasse deles aí, colocasse aí um local visível para você, para que você possa de forma sucinta absorver o conteúdo dessa aula. Eu gostaria de encerrar com esse versículo. O salmista nos diz, né, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é algo que nos ilumina, que nos dá o entendimento, que nos conduz, que nos orienta, que nos leva a caminhar conforme o Senhor Jesus quer que nós caminhemos. Então, nós precisamos da Bíblia. Então, tenha zelo por essa palavra, tenha temor por essa palavra, né, que você possa se aproximar cada vez mais dessa palavra. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Eu quero agradecer por essa manhã, por esse momento. Muito obrigado por você estar aqui. Que Deus te abençoe e você tenha uma ótima semana.